Olá, hoje no dia 25 de 3 de 2025, eu, Lorenzo, estudante da Escola Almirante Barroso, pela matéria de História do professor Alexandre, estou aqui para apresentar sobre o primeiro reinado do Brasil. Iniciando o assunto, então, o primeiro reinado do Brasil, ele ocorreu em 1822 a 1831, pela posse de Dom Pedro I. Um dos primeiros desafios de Dom Pedro I foi buscar o reconhecimento interno e externo do país, no caso, o Brasil. E para isso, Dom Pedro, utilizando da força militar britânica, ele reprime as forças internas do Brasil, pois não confiavam nele, e o que ele fez? Pegou forças que acreditavam nele e jogou para o Brasil. Logo, ele tinha o poder absoluto, digamos assim. E não é só de reconhecimento interno que se viveu o Brasil. Nós também conseguimos o reconhecimento externo de um país que era norte-americano, os Estados Unidos. Doutrinados pela doutrina Monroe, o América para os americanos, esse reconhecimento foi vindo aos pouquinhos, e o reconhecimento português, que foi mediado pela Inglaterra, no qual o Brasil assumiu uma dívida enorme com Portugal e os ingleses. Agora, já a Inglaterra, ela demorou um pouquinho mais para reconhecer a gente, no caso, o Brasil. A gente foi reconhecido apenas em 1827. Por quê? Porque os ingleses eles exigiam várias coisinhas assim, renovações de tratados, como o Tratado do Comércio e Navegação de 1810, o que dificultou muito a industrialização do Brasil. Meu Deus do céu! Dom Pedro, inicialmente, ele acaba criando uma Assembleia Constituinte, que acaba originando dois partidos. O minoritário, que defendia um regime absolutista, e o majoritário, ou brasileiro, que defendia a ideia de uma Constituição da Mandioca. Que nomezinho, né? Mas essa Constituição da Mandioca, ela defendia o voto censitário e também a autonomia do poder legislativo. Porém, com o tempo, Dom Pedro acaba fechando essa Assembleia por conta de intervenções militares recorrentes na época. Mas agora, vamos falar sobre a primeira Constituição brasileira, que ficou pronta em 1824, contendo 5 características fundamentais para que ela funcionasse. A primeira, ela foi outorgada autoritariamente. A segunda, o imperador detinha do poder por meio do poder moderador. A terceira, o Estado era unitário. Já a quarta, o voto era censitário. E a quinta, o Estado era ligado com a Igreja Católica. Agora falando sobre a Constituição de 1824, ela foi uma Constituição extremamente autoritária, elitista e centralista. E é claro que isso não seria aceito por todo mundo. Em Pernambuco, nesse mesmo ano de 1824, comandado por Frei Caneca, Cipriano Barata e Manuel Paes de Andrade, houve a Revolta Pernambucana. Eles fundam em Pernambuco uma república independente, a Confederação do Equador, a qual foi reprimida violentamente por militares da época. E o governo de Dom Pedro I foi marcado desde seu início com muitas crises. Renovar os acordos com a Inglaterra acabou enfraquecendo muito a produção brasileira. Além disso, a dívida brasileira começou a aumentar bastante também. E em 1825 ainda ocorreu a Guerra da Cisplatina, que gerou um enorme desgaste no Brasil. Agora, em 1827, Dom Pedro I acaba recebendo notícia de que Dom João, lá em Portugal, acabou falecendo. Porém, Dom Pedro não quis voltar para lá e deixou sua filha como sucessora de seu trono. Porém, Dom Miguel, seu irmão, acabou usurpando de seu trono. Sendo assim, Dom Pedro passa a utilizar dos cofres brasileiros algumas riquezas para bancar expedições a Portugal, a fim de resolver os problemas. Nesse caso, problemas familiares e problemas com a sucessão ao trono. A crise política ela já começa no início do governo de Dom Pedro I, a partir do momento que ele fecha a Assembleia Constituinte e acaba indispondo-se com a maioria da elite brasileira. Em 1830, seu principal opositor, Líbero Badaró, é assassinado e esse crime é atribuído a Dom Pedro I. O movimento contra ele ganha força e acaba ocorrendo uma guerra civil. E em 1831, Dom Pedro I abdica do trono em 7 de abril. E agora, para finalizar, Dom Pedro I deixa seu trono ao seu futuro filho, Dom Pedro II, que nessa ocasião ele era menor de idade, então ele não podia comandar o trono. E é aí que se inicia o período regencial.